Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien, vim aqui rapidamente fazer mais uma análise de caráter sociocultural, sociohistórico, sociológica, sobre temas bem atuais, sobre temas ligados à transformação, as mudanças do cenário moderno ou pós-moderno, já que esse prefixo pós virou moda nos últimos tempos, não é mesmo? Antes de começar, gente, eu peço encarecidamente que você se inscreva no meu canal, por favor. Né? Dê lá as suas dicas, seus comentários, tá? É muito importante a participação de vocês para a própria manutenção do canal, tá bom? Gente, a gente vai falar um pouco aqui sobre mundialização, universalização, tá? Alguns chamam também de globalização. Só que o que a gente vai analisar aqui é muito mais esse modelo do ponto de vista cultural. Por exemplo, o professor de geografia, quando ele analisa a globalização, há um foco muito grande, principalmente nas questões geopolíticas, na questão política em si, ou nos modelos econômicos, né, macroestruturais da sociedade globalizada. Né? As fronteiras, os países. Entretanto, a sociologia ela analisa essa questão mais cultural, né? A ideia do comportamento, dos hábitos e como esses modelos estão ficando muito parecidos. A gente está vivendo um momento agora da globalização, desse modelo que é chamado de universalização, né, ou multiculturalismo, em que os modelos eles estão ficando parecidíssimos nos comportamentos, nos hábitos, porque você tem uma sociedade globalizada, você tem uma sociedade capitalista integrada. Então, muitas vezes, a maneira como você entra nas suas redes sociais não é muito diferente como de qualquer outro jovem em outra parte do mundo. A maneira como você se veste está muito parecida como de outros jovens, de outras pessoas de outra parte do mundo. Então os nossos modelos eles estão ficando realmente parecidos na forma, na maneira de se desenvolver, como se fosse uma espécie de um padrão mesmo. Existe também uma ideia que é um conceito da cultura que é chamado de difusão cultural. A difusão cultural é aquela ideia, por exemplo, das culturas que elas se espalham, elas se expandem e vão influenciando muitas outras. Né? Então a ideia de que quando as pessoas falam assim de apropriação cultural, esse termo apropriação ele fica uma coisa meio sem sentido a partir de um modelo de globalização. Por que fica sem sentido? Porque qual é a sociedade hoje que não usa hábitos e costumes de outra sociedade? A gente vai perceber que isso é um processo que existe desde muito tempo. Tá? Então a gente vai dizer na verdade que a macarronada italiana na verdade não é italiana, é chinesa. Que um hambúrguer norte-americano na verdade não é hambúrguer, não é norte-americano, ele é alemão, criado numa cidade chamada Hamburgo. Né? Então tu vai perceber que na verdade que há alguns modelos de identidade nacional, como o kilt, né, o saiote dos escoceses, na verdade não é escocês, é irlandês. Então, por tudo isso, a gente vai perceber que os modelos estão ficando parecidos. Né? É uma forma de padrão, né, que é muito ligado a uma sociedade globalizada. Aí é usado termos como universalismo, multiculturalismo, né, que vai falar na verdade de uma mesma realidade, né, que como do ponto de vista comportamental estamos ficando muito parecidos. Então veja o caso, por exemplo, das plataformas, essas grandes plataformas que existem hoje, como Netflix, por exemplo, Amazon, Apple, entre tantas outras. Se tu analisar com calma, são abordados séries ali que muitas delas elas são de outros países. É uma coisa realmente inédita, porque no passado era muito comum a gente verificar, por exemplo, produções que eram muito mais ligadas a Hollywood, muito mais ligado, por exemplo, a ideia da sociedade norte-americana. E aí você verifica, por exemplo, séries que elas são produzidas, né, de maneira local em países, né, fora dos Estados Unidos, mas que têm uma tendência, uma ideia de chamamento muito curioso, porque mesmo sendo produzido em outras sociedades, elas fazem sucesso, né? Como La Casa de Papel, ou de repente pensar aqui no caso
Pensar aqui no caso de Black, que é alemão, né? Então são modelos assim que a gente pode considerar que eles são globalizados, mas eles acabam sendo fundidos dentro de uma mesma plataforma. É mais ou menos isso. Tu tem, por exemplo, uma série que hoje faz muito sucesso, na verdade desde o ano passado, 2021, que é a tal do Road Six, né? Que é uma produção coreana, tá? Que fez realmente muito sucesso, né? Em todo o mundo. E o que que eu digo, eu alego sobre alguma dessas séries, né, como a Road Six? Ela há uma ideia de fazer um sucesso muito grande, porque a série, apesar dela estar muito vinculado à ideia de mostrar um jogo em que as pessoas estão buscando, na verdade, desesperadamente conquistar um prêmio para poder sair de uma condição ruim, difícil do ponto de vista econômico, a gente vai perceber que a série ela fala de uma coisa muito local. Quer dizer, a sociedade sul-coreana, onde você vai encontrar, mesmo numa sociedade de primeiro mundo, capitalista, moderna e desenvolvida, muita gente em condições precárias economicamente, num estado de exclusão social, desigualdade. Né? Então, é, quando a série fala sobre, menciona essas pessoas numa condição precária, ruim do ponto de vista econômico, por que há uma identificação? Por que as pessoas começam a se identificar? Porque se a gente analisar com calma, esse fenômeno que é local, ele é abordado, ele existe em outras sociedades, ele existe de uma maneira global numa sociedade capitalista que tem uma série de exclusões também. Então é muito interessante que algo que é particular, uma coisa que é abordado de uma maneira bem particular, que é a exclusão, a desigualdade de pessoas, as pessoas num estado de desespero, num estado de humilhação social completa e absoluta, né? Tentando, na verdade, sobreviver como pode numa sociedade capitalista, onde as pessoas são avaliadas pelo que você tem e não pelo que você é. Tá? Mas se você verificar esses modelos, eles são muito parecidos, eles são muito iguais em qualquer outra sociedade. É por isso que faz tanto sucesso. Então você vê uma realidade local que ela que dá para ser avaliada em qualquer outra realidade no modelo capitalista, né? Que é também exclusão, desigualdade, sofrimento, humilhação. Então a série Road Six, que eu até indico, ela parte muito dessa ideia, é bem interessante. Como, por exemplo, tem uma outra produção, né, que é Parasitas, que chegou a ser considerada, ganhou até um Oscar de melhor filme por causa disso. Né? É uma série também, uma série não, desculpa, é um filme que ele fala também sobre também exclusão, desigualdade, abandono social e como as pessoas elas precisam sobreviver a partir de toda aquela condição. Veja que aí a gente tem que entender o seguinte, de novo, é a realidade sul-coreana, né? Um estado de pobreza, de miséria, de desigualdade e como as pessoas são desrespeitadas. E por que faz tanto sucesso? Porque desigualdade, falta de respeito, exclusão, são coisas que existem em qualquer sociedade. Então o que é legal é que você pode analisar, e é interessante, você pode avaliar uma condição social de pobreza, de miséria, de exclusão, abordando uma questão local, mas que pode ser perfeitamente avaliada em qualquer realidade. Né? Então, se você vê um filme como Coringa, por exemplo, ele é um filme que ele fala de problemas psicopatológicos, ele fala da doença mental, tá? Mas ele fala também do preconceito em cima dessas pessoas, do desrespeito, da falta de recurso, né? E também do magnata, do burguês, né, que se apresenta dentro de um ponto de vista moralista, né, acusando as pessoas e usando um discurso fácil e moralista de que alguns indivíduos estão numa condição porque querem. Então são coisas que, se você avaliar, né, estão dentro de uma realidade em qualquer, mesmo Gotham, né, que é uma cidade fictícia, mas que aquelas condições que estão ali, elas se propagam em qualquer realidade. Então o que é legal dessas séries, dessas grandes produções, desses filmes, né, é que você tem a ideia, por exemplo, do abandono, da condição. Esses modelos eles são cada vez mais comuns, porque fala da natureza humana, fala da condição social, tá? Fala de como as pessoas elas tentam sobreviver numa situação difícil, complicada, desigual. E essas situações elas existem em qualquer sociedade. Quer dizer, mesmo num país de primeiro mundo,
né? Como pegar aqui o caso da Coreia do Sul, a exclusão, a miséria, a falta de respeito, ela se torna muito grande, né? Então essas coisas, elas fazem parte de um modelo que se torna cada vez mais global. Então quando eu assisto uma série onde existe ali uma coisa muito particular, se a gente avaliar com calma, ele não é tão particular, é algo que existe em qualquer sociedade, é algo que faz parte de outras sociedades, né? E nesse sentido, esses modelos, eles são fáceis de ser avaliados, entendidos. E é por isso que essas plataformas, né, como a Netflix, por exemplo, elas fazem tanto sucesso também, porque são destacadas coisas que têm a ver muito com a minha realidade, muito com o meu momento. Quer dizer, entender a sociedade é entender, na verdade, realidades que são particulares, mas por incrível que pareça, são modelos também globais. Perfeito? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço, até a próxima e até mais. Tchau, tchau.